E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um voo. Hoje eu não vou entrar no local não, porque não tem como entrar. O lugar é aberto, mas eu vou passar pelos corredores e voar bem baixo para vocês verem tudo. Esse é um dos lugares mais históricos e impressionantes de Belo Horizonte. Por um ângulo que poucas pessoas têm a oportunidade de ver, né? Com o FPV, vou percorrer os corredores do cemitério do Bonfim, revelando detalhes da arquitetura, da arte, da memória preservada há mais de um século. Aí à esquerda é o complexo de capelas, onde acontecem os velórios do cemitério. Eu vou fazer uma curva aqui, vou descer e vou pegar logo a entrada do cemitério aí para vocês verem. Fica aqui no meio dessas árvores aqui. Vou fazer um mergulho. Tá aí a entrada do cemitério. E logo na entrada já percebemos aí que este não é apenas um cemitério, é um verdadeiro patrimônio histórico. O cemitério foi fundado em 1897, no mesmo ano da inauguração de Belo Horizonte. O Bonfim nasceu junto com a nova capital mineira e acompanhando toda a sua evolução. E aí vocês já começam a ver os mausoléus que surgem dos dois lados, com pequenas construções. Muitos deles lembram capelas, com portas ornamentais, vitrais, colunas e esculturas cuidadosamente trabalhadas. Aqui tem como se fosse uma pracinha, né? E cada detalhe aí dos túmulos, né, revela a importância que as famílias davam para as homenagens e a preservação da memória da pessoa, né, querida. E como vocês podem ver aí, né, tem anjos esculpidos em mármore, cruzes centenárias, símbolos religiosos, flores em pedras e inscrições que atravessam gerações. Permanecem praticamente intactos, resistindo ao tempo. E como vocês podem ver aí, o cemitério é muito grande, né? Olha só, é de sumir de vista. E quando vai passando aí pelos corredores, fica evidente a riqueza artística do Bonfim. Muitas esculturas foram produzidas por grandes artistas e artesãos da sua época. O conjunto faz desse lugar um dos mais importantes exemplos de arte funerária do Brasil. E cada quadro aí, pessoal, guarda histórias diferentes. Aqui repousam pessoas anônimas e também nomes que ajudaram a construir Belo Horizonte e Minas Gerais. Empresários, médicos, professores, artistas, políticos e trabalhadores. Tudo no mesmo espaço, provando que ninguém é diferente de ninguém. Vai todo mundo para o mesmo lugar, né, pessoal? Observem como alguns túmulos apresentam estilo neoclássico, outros de tendência arquitetônica do início do século XX. Essas diferenças mostram como o cemitério também acompanha a evolução artística e cultural de Belo Horizonte. E como vocês podem ver, esse cemitério é bem no meio da cidade. E mesmo no meio do movimento intenso, o ambiente transmite tranquilidade. O silêncio convida a contemplação, enquanto a arquitetura conta a história sem precisar de palavras. Durante décadas, o cemitério do Bonfim tornou-se objeto de estudos, visitas guiadas e pesquisas sobre patrimônios históricos. Não é por acaso, muitos os consideram um verdadeiro museu a céu aberto. Esta é uma das construções mais emblemáticas do cemitério do Bonfim, o histórico edifício do necrotério. Sua grande cúpula metálica domina a paisagem e pode ser vista de vários pontos do cemitério. Inaugurado em 1987 junto com a nova capital mineira, o prédio representou uma inovação para a época, pois os velórios deixaram de ser realizados nas casas e passaram a acontecer em um espaço especialmente projetado para essa finalidade. Hoje, essa construção é considerada um dos mais importantes patrimônios históricos e arquitetônicos de Belo Horizonte, preservando a memória de uma cidade que nasceu ao mesmo tempo que este cemitério. À medida que o voo continua, percebemos que cada corredor leva a novas descobertas. Nenhum monumento é exatamente igual ao outro. Cada escultura, cada inscrição e cada detalhe possui um significado próprio, refletindo costumes, crenças e tradições de diferentes épocas. E esse tipo de voo proporciona uma experiência única. Explorar um patrimônio histórico
com a sensação de caminhar entre as ruas, respeitando o silêncio e valorizando a riqueza cultural preservada neste espaço. E aí, ao final desse percurso, fico com a certeza: o cemitério do Bonfim é muito mais do que um local de sepultamentos. É um lugar onde a arte, a arquitetura, memória e história se encontram preservando parte da identidade de Belo Horizonte. E antes de sair, como todo cemitério, tem uma lenda, né, pessoal? Aqui tem de uma bela mulher loira que aparecia durante a noite no centro de Belo Horizonte. Ela conquistava alguns homens e convidava para conhecer sua casa, no bairro Bonfim. E ao chegar ao destino, ela apontava para o cemitério do Bonfim dizendo: "É aqui que eu moro." E em seguida desaparecia misteriosamente, deixando a vítima sozinha em frente ao cemitério. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar esse voo. Se você gostou dessa perspectiva diferente sobre os patrimônios da capital mineira, acompanhe os próximos vídeos. Curta e compartilhe o canal.